Existem alguns conceitos que as pessoas fazem sobre Deus que me causam arrepio. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: se você não vier para Deus por amor, você vai vir pela dor. O que é que as pessoas estão querendo dizer com isso? O que é que significa isso? Que Deus seria uma espécie de lutador de vale-tudo, que vai pegar você, que vai jogar você no chão, que vai massacrar e pressionar até que você se renda para Ele? Não é essa a imagem que Jesus de Nazaré passa sobre Deus. Não é essa a ideia que a Bíblia fala sobre Deus. Há, na verdade, uma outra história que as pessoas contam a respeito dessa relação dos seres humanos com Deus, que ainda me causa maior arrepio. Como, por exemplo, a história de um viajante, de um homem que estava nas montanhas geladas à noite, noite sem lua, sem estrelas, e de repente ele escorrega pela encosta, a neve escorregadia, ele sai descendo, até que ele consegue se agarrar em um galho. E aí naquele galho, sentindo a pressão da gravidade, ele começa a clamar a Deus. Deus, me salva, me salva. E de repente ele escuta uma voz que diz assim: meu filho, você confia em mim? Então lance-se nos meus braços, solte-se desse galho. E ele pensou como qualquer um de nós pensaria: como que eu vou me soltar do galho? Deus, me salva, me salva. E ali ele ficou pensando em todos os seus pecados, pedindo perdão de todas as coisas, lembrando daquilo que foi bom na sua vida. E aquela voz passou a noite inteira dizendo: meu filho, confie em mim. Confie em mim, pule nos meus braços, solte-se desse galho. Amanheceu. No dia seguinte, as equipes encontraram aquele homem morto, congelado, a 1 metro do chão. Quando eu li essa história, o meu coração se fechou. Porque o que está atrás dessa história? Um Deus que não pode prestar socorro a alguém, exceto se essa pessoa satisfaça rigorosamente as suas condições? Na verdade, essa não é a imagem que a Bíblia fala, que a Bíblia traz sobre Deus. No centro da Bíblia, há um Deus que busca. No centro da Bíblia, em todo o contexto, de Gênesis até Apocalipse, há um Deus apaixonado em busca do ser humano. Nós vemos isso em todo o tempo. Se você for para Gênesis, qual é a narrativa do Gênesis? Um Deus apaixonado que não somente cria, mas quando o ser humano cai, esse mesmo Deus vai em busca desse ser humano. Nós vemos essa mesma busca em Abraão. Nós vemos que é Deus quem busca Moisés, Deus quem busca Gideão, ainda que seja na sua fraqueza, na sua fragilidade humana. É Deus quem vai em busca dos seres humanos através dos profetas e muito mais. É Deus que se torna gente para ir em busca de toda a humanidade a partir da pessoa de Jesus. Os evangelhos que narram a história de Jesus mostram isso de maneira surpreendente. Mas por que será que boa parte das pessoas tem uma péssima imagem sobre Deus? Por que a maioria das pessoas pensam em Deus como alguém que veio para acabar com a festa, como alguém que traz à nossa vida opressão, é um dedo sobre a nossa vida? Deus como se fosse alguém que traz uma carga pesada de opressão e de medo. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é assim que Deus se relaciona conosco. Não é assim que Deus se revela na Bíblia. Não é assim que Deus se revela em Cristo. Mas por que isso acontece? Por que é que boa parte das pessoas tem essa má impressão de Deus? É por causa das lentes que nós recebemos na infância. E é com elas que nós enxergamos o mundo, que nós enxergamos a vida. Se você se lembrar, quando era criança, quando nós éramos crianças, as pessoas nos diziam assim: não faça isso, menino, Deus vai te castigar, Deus não vai mais gostar de você. E essas mensagens, elas ficam dentro do nosso coração. Essas mensagens são trazidas por nós e
toda essa carga de conceito nos acompanha na vida adulta, de modo que, quando adultos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos na igreja, quando nós falamos sobre assuntos espirituais, aquelas mesmas palavras continuam ecoando na nossa cabeça, no nosso subconsciente, produzindo imagens, produzindo conceitos, produzindo reações. Lemos a Bíblia e interpretamos Deus conforme a imagem que nos foi passada. Aquelas vozes continuam ecoando na nossa cabeça. Você é desprezível, Deus punirá você. E assim, nós nos acostumamos a enxergar Deus como um déspota. Todavia, o Novo Testamento fala de Deus de uma forma muito diferente. Deus vindo em busca do ser humano. O que é o Novo Testamento, se não Deus se tornando gente, vindo em busca de cada um de nós, daquele homem, de todos os seres humanos que se perderam de si mesmo, que perderam-se do propósito do seu Criador, que perderam a beleza, a poesia, a alegria da companhia de Deus. Se no Antigo Testamento nós vemos um Deus que busca o ser humano, busca em Adão, busca em Noé, busca em Gideão, no Novo Testamento nós vemos um Deus que se transforma por amor ao ser humano. Um Deus que assume um corpo humano, vive como nós vivemos, sofre das mesmas circunstâncias, sofre no seu próprio corpo as intempéries do tempo, come a nossa comida, bebe a nossa bebida, sente as nossas dores, as nossas tristezas, tem todas as experiências próprias de existir. Um Deus que se transforma para viver conosco. A nossa mente, muitas vezes cética, ou muitas vezes religiosa, não consegue captar a grandeza de um Deus que ama dessa forma. Em Jesus, o amor de Deus dá a sua prova máxima. Nós vemos isso de maneira muito especial no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A questão é a seguinte: Jesus está conversando com algumas pessoas pouco recomendáveis na sua época, pessoas de quem ele não tinha o menor preconceito, porque Jesus não tinha nenhum preconceito. E os doutores da lei não gostaram daquilo que estavam vendo, criticaram Jesus dizendo: esse homem come com pecadores, recebe pessoas que são de baixa reputação. Os fariseus tinham um conceito diferente de religião do que Jesus tinha. Porque, para os fariseus, a religião tinha a ver com exclusão, tinha a ver com uma casta perfeita. Mas para Jesus, religião tem a ver com inclusão. Inclusão daqueles que parecem menos dignos. A verdadeira religião enxerga o próximo e o acolhe. Muitas pessoas só enxergam Deus de forma técnica, não relacional. Enxergam um Deus que é fruto não da Bíblia, mas da sua interpretação da vida. Enxergam Deus, mas não conseguem enxergar o próximo, a quem Deus ama. Enxergam em Deus uma lei, não um coração. Essas pessoas têm uma imensa dificuldade de desfrutar o amor de Deus, de sentir em suas vidas o coração, o pulsar do coração de Deus. A reação imediata de Jesus, nesse momento, foi contar parábola. O que é uma parábola? É uma história contada com o objetivo de aguçar a nossa imaginação, de mexer com o nosso coração. Então, desejando ensinar aqueles homens, Jesus conta 3 parábolas que revelam o quanto o coração de Deus é sublime e cheio de compaixão. O foco de cada uma das 3 parábolas que nós comentaremos agora é o coração de Deus, coração que busca, coração que deseja encontrar o coração do ser humano.
parábola é sobre o cuidado e a insistência de um pastor que ama suas ovelhas. E uma delas desaparece. Ele tinha 100 ovelhas. Quando ele percebe o desaparecimento de uma delas, deixa 99 no deserto e sai em busca daquela que se perdeu. Essa parábola conta, na verdade, o coração de Deus em relação a nós. Ela não revela o coração de um Deus irado com os nossos erros. Não revela um déspota pronto para nos castigar, mas um pastor que arriscou-se na busca da sua ovelha. Arriscou-se por causa do calor do deserto, da insolação, por causa dos perigos próprios de andar sozinho no deserto, assalto, coisas desse tipo, uma jornada difícil entre pedras. E ele não sossegou até encontrar a sua ovelha de volta. E mais importante, quando ele encontra aquela ovelha, ele não bate na ovelha, ele não repreende a ovelha, trazendo para nós humanos, ele não pede explicações, não exige desculpas. O coração de Deus é um coração de compaixão. Ele sente compaixão na parábola por aquela ovelha que estava exausta de tanto vaguear pelos antros, pelos caminhos da terra. Jesus é o coração de Deus descortinado para revelar o seu amor a nós. Quando nós falamos em Jesus, nós estamos falando do próprio Deus se tornando gente para buscar as ovelhas que estão nesse mundo. Havia muita alegria no coração daquele pastor, assim como há muita alegria no coração de Jesus ao nos encontrar, ao perceber que nós também nos alegramos com esse encontro. Voltando na parábola de Jesus, ele diz que quando aquele pastor bota a ovelha nos ombros, vai para casa feliz da vida, quando chega em casa, convida os seus vizinhos para uma festa. E aí os vizinhos dizem talvez, mas o que é que nós vamos festejar? E aquele pastor responde, porque a minha ovelha foi encontrada, estava perdida e foi encontrada. Essa é uma imagem do coração de Deus. Esse é todo o centro do Evangelho. Um Deus que busca sua ovelha e não sossega até encontrá-la. E quando a encontra, faz uma festa. Quando a encontra, celebra. Não lhe pune, não lhe faz perguntas, não lhe argue por ter fugido, mas oferece os seus ombros como descanso. Certa vez Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. A relação que Deus pretende conosco é leve, é cheia de vínculo, de afetos. Tal como aquele pastor que encontrou sua ovelha e colocou-a nos ombros para que ela pudesse descansar. Eu fico imaginando a expressão dos fariseus e dos doutores quando ouviram essa parábola. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando de gente que estava desvalida na vida, gente que não tinha para onde ir, gente de má reputação. Jesus estava falando de pessoas a quem o templo escorraçava. E essas pessoas são amadas por Deus. E eu imagino a cara que aqueles doutores da lei fizeram, porque eles não entendiam dessa forma. E por isso, e exatamente por isso, eu imagino que essa reação tenha provocado no coração de Jesus o desejo de contar mais outra história. E Jesus conta assim a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Dracma era a moeda dos dias de Jesus.
Você podia me ver um caldo de cana, por favor? Obrigado. Que valor nós temos para Deus? Que valor tem a pior de todas as criaturas para Deus? Esse é o pano de fundo da parábola. Na verdade, essa história revela um Deus amoroso que está buscando. Por isso Jesus diz que qual mulher, qual pessoa que perderia uma moeda e não procuraria e não buscaria com todas as suas forças uma moeda de grande valor. E é exatamente isso que está no pano de fundo da parábola. Porque você é essa moeda única. Porque você tem um valor inestimável para Deus. E a parábola conta que quando aquela mulher encontra a moeda, ela fica muito feliz, porque aquela moeda representava um dia inteiro de trabalho. E era uma mulher pobre. E ela vai então na casa das suas vizinhas, alegra-se e diz: se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha moeda, eu consegui resgatar as minhas economias. Essa parábola revela um Deus que busca. E todo aquele que ama, valoriza. Todo aquele que apaixona-se, considera imprescindível a pessoa por quem é apaixonada. Sente expectativas, sente necessidade, tem ternos afetos. E é exatamente isso que essa parábola está nos mostrando, porque o amor é o oposto da indiferença. Por isso, se você prestar atenção nessas duas parábolas, a tônica é a busca, é o Deus que busca o ser humano. A Bíblia revela não um Deus que despreza, a Bíblia revela um Deus que é capaz de perdoar. Um Deus capaz de doar a sua própria vida em favor da nossa, para que nós estejamos juntos dele. O coração de Deus, na verdade, celebra, festeja todo aquele que deseja ser encontrado por ele. A última parábola fala sobre encontro. É a parábola do filho pródigo, que fala sobre a alegria de reencontrar alguém querido, alguém amado. E essa parábola diz o seguinte: que um filho mais novo chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero a minha herança, porque eu vou embora de casa. E o pai lhe deu a herança e ele saiu, gastou tudo que tinha, com prostitutas, com amigos bebarrões, e tendo perdido tudo quanto tinha, conseguiu trabalho numa fazenda de porcos. E aí ele percebeu o seguinte: na casa do meu pai eu tinha de tudo. Até os funcionários do meu pai são bem tratados. E eu estou aqui me alimentando daquilo que os porcos se alimentam. Então ele preparou um discurso de desculpas. Ele pensou no que diria ao seu pai e resolveu voltar para casa. Quando ele vinha de longe, eu acho interessante esse corte na história, porque Jesus comenta que o seu pai estava olhando pela janela. Era talvez um fim de tarde, e ele estava ali, aguardando o seu filho. E de repente, quando vê a silhueta daquele rapaz correndo na estrada, o pai sai em busca do filho. E no momento em que o filho vai abrir a boca para dizer o seu discurso, aí aquele pai simplesmente encaixa o seu filho. E aí na hora do discurso, o pai diz: nada disso. O pai simplesmente o abraça, gostoso. E a Bíblia diz que foi um abraço gostoso. E coloca sandálias nos seus pés e faz novamente uma festa. E veja que é a terceira vez que se faz uma festa por alguém que se volta para Deus. O que é que esse texto está querendo nos dizer? Do coração de Deus que festeja, do coração de Deus que se alegra com cada pessoa que resolve voltar para Ele. E essa é a história do ser humano. O que Jesus estava contando nessas três parábolas é a respeito do valor da alma humana, a respeito do prezo, de Deus prezar tanto pela alma humana. Aquele pai não pediu justificativa,
não pediu nenhum tipo de explicação, apenas abraçou o seu filho. O que é que Jesus veio salvar? Jesus veio nos salvar de uma vida vazia. Quando nós deixamos de encontrar sentido na vida, quando nós deixamos de encontrar prazer nas coisas mais simples, está na hora de repensarmos a nossa vida. Jesus veio nos salvar do nosso egoísmo, para que nós possamos nos identificar com Ele e com aquilo que Ele faz. Jesus veio nos salvar da nossa cegueira, de tudo aquilo que cega a nossa mente e o nosso coração para as grandes coisas de Deus. Jesus veio nos trazer amor, acolhimento, paz ao coração, perdão. Veio nos trazer uma vida de qualidade através de um relacionamento dinâmico com Deus. Existem relacionamentos que nos fazem bem, mas Jesus é o bem de Deus encarnado. É o maior de todos os relacionamentos que nós podemos ter, porque Ele preenche o vazio da alma humana, Ele preenche todos os vazios do nosso ser, porque Ele nos liberta, porque Ele nos dá valores para vivermos uma vida que seja plena, uma vida que tenha propósitos mais elevados para nos tornar mais humanos, mais excelentes naquilo que nós podemos ser. Você não é comparado a uma criação qualquer. Você é um filho muito, muito amado por Deus. É assim que Jesus revela o Pai. Deus não é um lutador de vale-tudo, tentando te massacrar. Deus não é um déspota, tentando dominar você. Deus é como um pastor amoroso que dá a vida por sua ovelha. Deus é como alguém que está procurando um tesouro muito precioso. Deus é como um pai cujo filho acabou de voltar para casa. Você não acha que já está na hora de voltar para casa?